Olá, professor. Viemos aqui hoje apresentar o trabalho final da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Nosso grupo é composto pela Gabriela Assunção, João Gabriel, Fernando Vargas, Luiz Henrique sou eu e o Miguel Matos. Então, contextualizando, a gente vai demonstrar dentro desse vídeo como a gente fez a implementação do chat de texto e vídeo e os conceitos que foram aplicados em si. Passando um pouco para a nossa metodologia, a gente buscou registrar de maneira detalhada as reuniões que foram realizadas, então a gente tem aqui um registro da data, do horário de início, horário de final e o que foi tratado em cada uma das reuniões. Todos os membros participaram de todas as reuniões em si, totalizaram 4. Falando da questão do desenvolvimento, a gente realizou o desenvolvimento e o versionamento utilizando a plataforma GitHub, onde que a gente vai disponibilizar para o senhor tanto o link do vídeo quanto o link do GitHub na entrega. E a questão em si da documentação dentro do código, a gente tentou deixar bem claro, tanto no nosso README, quanto ao longo do código, por meio de comentários, indentação clara e outros aspectos que foram exigidos, a maneira que foi implementado e a organização do código em si. Agora, passando para a Gabriele falar um pouquinho sobre a nossa arquitetura. Bom, o nosso projeto foi concebido com uma arquitetura moderna e escalável, utilizando o React no front e o Python no back. A estrutura de diretórios foi organizada de uma forma que destaca os componentes principais, como o CRUD de tópicos e de usuários, e o de roteamento. O back está localizado na pasta app, né? Cuida da lógica de negócio da aplicação no geral, do WebSocket. E o front, que está na pasta front, prioriza a criação da interface para uma experiência mais aprazível para o usuário. Bom, a, A integração das tecnologias como o React e Fast API proporciona as melhores práticas do desenvolvimento de software e torna a aplicação mais robusta e escalável. Bom, agora os meninos vão explicar um pouco mais sobre o código do projeto. Começo apresentando o código aqui, vou compartilhar a minha tela. Vou apresentar mais na parte do back mesmo. Tá. Bom, a gente fez o back e o front no repositório só. A gente passa aqui pela estrutura MVC, né? Então, aqui as models do nosso projeto você vai ter ali duas, do usuário e tópico, os esquemas e as rotas. Bom, passando por essa parte, a gente implementou um JWT para autenticação de usuário, então ele faz ali a criptografia de senha, compara uma senha fornecida com outro, faz, com o hash que está lá no banco, verifica se o usuário e o e-mail fornecido está correto, e depois de passar por tudo isso, ele cria o token JWT que a gente usa como dependência em cada rota. Cada rota precisa de autenticação, né? A gente utilizou o Postgres a partir de uma imagem para subir, então as tabelas são geradas automaticamente pela ORM aqui, e a partir do WebSocket em si. Bom, a partir do WebSocket a gente usou uma biblioteca já do FastAPI, que e basicamente a gente criou essa classe para gerenciar a conexão. Então, ali que a gente vai armazenar, começando aqui no construtor, né? A gente armazena as conexões de WebSocket ativas, mapeando o usuário, o objeto do WebSocket, e aqui as funções ali de conexão, desconnect, isso aqui para enviar uma mensagem privada para um usuário, aqui para ele para o usuário entrar no tópico, se o tópico não existir,
ele já cria automaticamente e diz que para enviar a mensagem do tópico. A gente declarou é, essas rotas aqui, então não é um protocolo HTTP, então quando eu for mostrar aqui, eu mostro como aparece aqui no terminal. Aqui no caso é para comunicação entre os usuários e aqui é a comunicação no tópico, né? Para o usuário entrar no tópico. Inclusive eu posso mostrar aqui um HTML simples que tem um script em JavaScript e faz essa conexão e envio de mensagem entre usuários. Então aqui, vou atualizar aqui, ele vai pedir o ID do usuário, vou passar. Aqui no terminal já apareceu conexão aberta, aqui referente ao usuário 1 e aqui referente ao usuário 2. Então se eu digitar aqui, ele mandar para o usuário 1 uma mensagem: boa noite. Enviado para o usuário 1 e ele recebeu, opa, boa noite. O usuário 2 responde e beleza. E basicamente em relação ao back-end é isso. Se eu for dar uma olhada aqui também no localhost, tem um swag que mostra basicamente ali as rotas que a gente foi criada, que a gente criou, o método aqui de login para gerar o token e se quiser testar por aqui pode fazer a autenticação aqui também. Vou passar a bola agora para o João para ele apresentar ali a parte do front-end e mostrar ali a interface que fica mais fácil de compreender o projeto em si. Beleza, vou mostrar um pouquinho aqui do nosso front-end. Então, a gente inicia com a tela de login. Se você quiser criar uma conta, dá para cadastrar. Então, vamos fazer esse cadastro. Vamos colocar aqui um e-mail de teste e uma senha de teste também. E aí, aqui a gente consegue visualizar a lista de tópicos de conversas em que o usuário pode entrar. Então, vamos selecionar um dos tópicos. A gente consegue enviar as mensagens por aqui de texto e na mesma página dá para fazer a chamada de vídeo, né? Então eu vou ligar o vídeo aqui, talvez a minha voz corte, mas para a gente fazer esse teste. Eu acho que já devo ter voltado com o áudio, né, com a minha voz. E basicamente o trabalho é isso. Eu vou passar agora para o Miguel para a gente finalizar. Beleza, então eu vou falar aqui sobre as lições aprendidas pelo grupo, né, e as considerações finais. Basicamente, o grupo aprendeu aí sobre a importância dos WebSockets, né, a aplicação prática desse protocolo, é, é, também a troca eficiente de dados, né, a gente aprendeu sobre a necessidade de uma troca eficiente de dados entre sistemas distribuídos e reconhecendo como essa eficiência é crítica, né, para proporcionar uma experiência de usuário sem interrupções. E também vou falar aqui um pouco sobre as considerações finais, né, que é basicamente falar que esse projeto ofereceu uma experiência prática e enriquecedora para o nosso grupo, né? A gente conseguiu explorar a fundo os conceitos de WebSockets, configuração de servidores e integração do front e do back, né? E também acredito que a nossa equipe está satisfeita, né, com os resultados alcançados e bem otimista em relação à qualidade do nosso projeto. E eu acho que é isso.